avó revela abuso chocante do chefe e a revelação surpreendente que mudou sua vida para sempre. Ana sempre achou que conhecia sua avó. Em sua mente, a imagem era de uma mulher forte, de princípios inabaláveis e cheia de sabedoria. Mas tudo mudou quando ela recebeu a notícia de sua morte. Ao voltar para sua cidade natal, um misto de dor e nostalgia a envolveu. O perfume do lar a recebeu como um abraço, mas as paredes da antiga casa pareciam sussurrar segredos que ela nunca quis ouvir. Ao atravessar o umbral da porta, o vazio a cumprimentou. A casa, cheia de lembranças, agora carregava o peso do passado. Cada objeto parecia ter uma alma própria. Os móveis antigos, as fotos em preto e branco. Os cheiros dos temperos que sua avó costumava fazer. O relógio da sala parado no tempo parecia um eco de risadas e histórias contadas à mesa. Mas ao olhar para tudo aquilo, uma angústia crescente a dominava. Havia partes de sua avó que ela não estava pronta para enfrentar. Um medo paralisante a impedia de tocar as coisas, como se ao mover qualquer item revelaria verdades que preferia ignorar. Foi em meio a essa tempestade de sentimentos que, ao organizar os aposentos, ela decidiu explorar um antigo buffet na sala de estar. Ao abrir uma das portas, um segredo se revelou. Um compartimento escondido. O coração de Ana disparou. Dentro, um diário empoeirado, suas páginas amareladas pela passagem do tempo. A curiosidade o empurrou para diante. Ao abrir, as palavras a absorveram como um redemoinho. O que encontrou ali mudou everything. A história revelava uma realidade sombria. Sua avó nunca foi apenas uma mulher comum da cidade. Ela havia sido vítima do homem que todos admiravam. Seu ex-chefe, um poderoso empresário. Ana sentiu um choque corrente passando por sua espinha. O mesmo homem que todos chamavam de doutor e mestre, na verdade, havia ferido sua avó, arrancando dela não apenas a dignidade, mas também o direito de viver em paz. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana, enquanto suas certezas se desmoronavam. A dor da verdade a consumia. Como poderia esse homem, a figura forte que todos respeitavam, ter feito algo tão horrendo? Agora estava tomada pela dúvida sobre quem realmente era sua avó. Mas esse diário acendeu uma chama dentro dela. Ana decidiu que precisava saber mais. Sua avó merecia que a verdade fosse contada. Conectou-se a um grupo de mulheres que também tinham experiências semelhantes. Juntas eram poderosas e corajosas, unidas pela dor. Aquela irmandade a fez perceber que não estava sozinha. No entanto, falar e agir tornava-se cada vez mais perigoso. E um evento de caridade, Ana viu sua chance de expor o homem que havia causado tanto sofrimento. O salão estava letado e, ao subir ao palco, as paredes pareciam se fechar ao seu redor. Os olhares estavam sobre ela, uns de apoio, outros de desprezo. A tensão era palpável. O nó na garganta a impossibilitava de falar. O que farei agora? Seria capaz de transformar a dor de sua avó em coragem para lutar? As emoções ferviam dentro dela. Era o momento ou não? O silêncio momentâneo a cercava e sua voz tremia ao se perguntar se realmente teria coragem para seguir em frente. A revelação de sua avó seria a chave para um futuro mais justo ou apenas mais um eco de medo e opressão? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Ana finalmente encontrou a coragem para falar, sentiu que o mundo todo a observava. A plateia estava em silêncio absoluto, mas ela também sentia a pressão de olhos familiares. Sua mãe estava lá, naquele canto, com expressão de preocupação, misturada a uma expectativa inquietante. Um nó se formou em sua garganta, mas a verdade que carregava dentro de si não poderia permanecer escondida por mais tempo. Inspirando profundamente, Ana se preparou para expor sua dor e a de sua avó. As palavras estavam à beira de seus lábios, prontas para serem liberadas como um grito sufocado. Foi então que, antes que pudesse pronunciar as primeiras frases, a porta dos fundos se abriu com estrondo e todos se viraram. Um homem de terno escuro, que Ana reconheceu instantaneamente. Seu pai. Ele estava pálido, os olhos arregalados, e uma expressão de desespero no rosto. Ana, não faça isso! Sua voz ecoou pelo salão, cortando o silêncio como uma faca. A pressão na sala aumentou. Algumas pessoas sussurraram, outras olhavam de volta para o palco, confusas. Ana, eu preciso que você me escute. Seu pai estava agitado. Ele atravessou o salão com passos largos. Cada um deles fosse uma tentativa desesperada de chegar até ela antes que fosse tarde demais. O coração dela disparou. Como assim ele estava aqui? Por que ele estava interrompendo aquele momento? Ele se posicionou ao lado dela, nervoso, as mãos trêmulas. Por favor, você não sabe o que está fazendo. Ele olhou para a plateia, as palavras saindo como um desespero incontrolável. A verdade sobre sua avó não é o que você imagina. Ana sentiu uma onda de raiva e confusão. Como assim não é o que eu imagino? Ela sofreu demais. Eu li tudo. As palavras saíram de sua boca como veneno. Ela olhou para o rosto dele, buscando uma explicação que não vinha. Você não entende, Ana. A sua avó, ela não era a vítima que você pensa. Todo este tempo, ela escondeu segredos. Os homens que você conhece, que a cidade admira, não eram os verdadeiros monstros. Seu tom se tornou mais intenso. E se eu te contasse que seu avô, ele estava envolvido? Que sua avó também tomou decisões que mudaram vidas? As palavras dele eram como socos no estômago. O choque a paralisou. O que ele estava dizendo? Como ele poderia afirmar algo tão devastador? O olhar da plateia mudava, de compaixão para espanto, conforme a tensão aumentava. Murmúrios e sussurros começaram a crescer. Mentira! É mentira! Ela gritou, mas a confiança vacilava. Não é. A minha mãe, a sua avó, não era uma santa pura. Ela tinha um papel em tudo isso, Ana. E quando você faz isso, quando fala assim, sabe? O que pode acontecer? Você pode colocar vidas em risco. O desespero na voz dele aumentou, e Ana sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturando-se com a confusão. O que mais estava oculto? Tudo o que ela acreditava saber estava se desmantelando diante de seus olhos. Seu coração andava agitado. Um furacão de emoções misturado com incerteza. Ana se virou para a plateia, buscando apoio.
mas encontrou apenas olhares perplexos. A verdade sobre sua avó estava desaparecendo em um emaranhado de segredos. E quem era realmente a mulher que ela amava? O que ela realmente havia feito? A dor e a raiva lutavam dentro dela, mas agora havia um novo elemento em cena: a dúvida. Um silêncio pesado pairou sobre o salão. Um momento de expectativa insuportável. O clamor de sua luta interna crescia. Ela tinha que escolher: seguir o caminho da verdade ou recuar, se afastar do desconhecido. Sentindo-se perdida, ela decidiu: seja o que for, eu vou descobrir a verdade. E assim, com o coração dividido, a jornada de Ana apenas começava. Ana estava paralisada, seu coração disparado, diante do que tinha ouvido. O que seu pai havia dito a atingira como um golpe. E tudo o que parecia claro havia se tornado um emaranhado de dúvidas. Antes que ela pudesse processar, ele olhou diretamente nos olhos dela, sua expressão tomada pela urgência. Eu estou falando sério, Ana. Sua avó, ela não era uma simples vítima. Ela tinha suas razões. A plateia murmurou. O ambiente fervilhava com perguntas não ditas. Então, de repente, um grito estridente rompera o silêncio, cortando a tensão como um vidro quebrando. Um estrondo forte ecoou pela sala. Uma mulher magra, com olhos arregalados e cabelo desgrenhado, surgiu na entrada do salão, ofegante. Não é verdade! Não é! Seu grito ecoou, involuntariamente chamando a atenção de todos. Ana virou-se, sentindo uma onda de desorientação. Quem era aquela mulher? Ela parecia atordoada, mas ao mesmo tempo determinada. A mulher avançou, ignorando o olhar curioso da plateia. Sou amiga da sua avó. A frase dela fez o coração de Ana disparar. Eu sabia que um dia a verdade viria à tona. Ana, você precisa ouvir! Ana estava a poucos passos de desvendar um segredo que poderia mudar tudo. Calma, quem é você? Ela exigiu. Seu tom autoritário escondia uma mistura de medo e esperança. Meu nome é Clara. Você não sabe, mas sua avó, muito do que aconteceu não era só culpa dela. Clara pendeu a cabeça para um lado, lembrando de momentos obscuros. A cidade tem muitas facetas e sua avó estava metida em algo profundo. Não a julgue ainda, por favor. A plateia estava agitada, misturando suspiros de curiosidade e descrença. O rosto de Ana parecia uma tela em branco, marcada pela confusão. O que você quer dizer com não era só culpa dela? O que mais está escondido? Havia um acordo, um pacto com aquele homem que todos admiravam. Eles não eram apenas parceiros de negócios, eles estavam envolvidos em algo muito maior. Sua avó fazia parte de um círculo de mulheres que uniam forças para sobreviver àquele mundo tóxico. Clara olhou ao redor. A pressão estava aumentando. A verdade é que ela não era só uma vítima. Antes que Clara pudesse continuar, um grupo de homens, uniformizados e com expressões fechadas, apareceu na entrada. Isso foi como um balde de água fria em cima da animação do evento. Nós temos ordens para encerrar isto! O mais alto deles gritou, sua voz ressonando, e o caos se instalou. Ana olhou para seu pai, em busca de apoio, mas ele estava tão paralisado quanto o resto da plateia. O horror do que estava acontecendo era palpável. Vão embora! Ana gritou.
Mas seu tom saiu fraquinho, quase uma súplica. Deixem-a falar! Mas os homens avançaram, peitos estufados em uma exibição clara de poder. Clara virou-se bruscamente, como se tivesse pressentido algo. Ana, eles não podem saber o que você vai descobrir. A verdade pode ser perigosa. Muitas mulheres fizeram sacrifícios. Fizeram o que podiam para se proteger. O olhar dela era intenso, quase desesperado. O tempo parecia ficar parado. Ana respirou fundo. Sua mente estava em um turbilhão. O que realmente significava tudo aquilo? Quem eram aquelas mulheres? O que sua avó tinha feito? A sala estava presa em um silêncio estonteante, com as palavras de Clara pairando no ar, criando um legado sombrio que exigia respeito e compreensão. Então, em meio ao tumulto, Ana fez uma. Escolha. Seja o que for, isso precisa acabar agora. Eu não posso viver com mentiras. A verdade será dita. A determinação a invadiu, mesmo diante da tempestade prestes a se desenrolar. Mas quem estava realmente atrás das sombras? E a que ponto ela estava disposta a ir? A jornada para desvendar a verdade estava apenas começando. E o que estava oculto sob a superfície era mais aterrorizador do que ela poderia imaginar. Ana sentia seu coração pulsar com força. As palavras de Clara ecoando em sua mente. O que mais ela não sabia sobre sua avó? Uma tensão sufocante pairava no ar. E ao olhar para os olhos do pai, ela não viu apoio. Ele parecia tão perdido quanto ela. A sala, antes preenchida com o murmúrio inquieto da plateia, agora era um caldeirão de emoções. Clara estava prestes a revelar mais, quando de repente, um grito agudo cortou o ar. Era a mulher que tinha entrado, com os cabelos desgrenhados e os olhos de quem havia visto coisas terríveis. Vocês não entendem. A verdade é muito mais aterrorizante. Ela estava tremendo, mas a determinação em sua voz era inegável. As pessoas começaram a sussurrar nervosamente. O silêncio já não era mais confortável. Ana se virou intrigada. Do que você está falando? A urgência em sua voz contrastava com a confusão que a dominava. A mulher avançou mais, a respiração rápida. Eu conheço segredos. A sua avó e aquele homem. Eles estiveram juntos mais vezes do que você imagina. Ela olhou para seu pai, suas palavras ressoando em sua mente. O que isso significava? A cena estava se tornando caótica. Clara, com uma expressão de desespero, tentou intervir. Não, você não pode! Mas a mulher não a deixou terminar. Eu sou Clara! A verdadeira Clara! Sua avó e eu estávamos juntas, envolvidas em algo que você não faz ideia. A sala agora estava em polvorosa. As pessoas se entreolhavam em dúvida. O ambiente mudando rapidamente de apoiar Ana a um mar de ceticismo e temor. Juntas? Como assim? Ana perguntou, uma mistura de incredulidade e raiva brotando. O que estava acontecendo? Ela era parte de um grupo, uma sociedade secreta de mulheres que tentavam mudar a cidade. Elas faziam coisas para sobreviver, para se proteger. Aquela fama de sua avó como vítima é só uma parte da história. A mulher revelou com fervor, enquanto os homens que tinham interrompido pareciam se aproximar, ameaçadores. Ana sentiu seu estômago revirar. Será que sua avó tinha sido cúmplice? Um espelho quebrado de sentimentos confusos refletia as emoções misturadas que ela estava lutando para entender. O que mais estava escondido? O nó na garganta apertava ainda mais. Clara tentou retomar o controle da situação, mas a nova Clara na sala tinha tomado o centro das atenções.
Você precisa saber, Ana. Sua avó não foi apenas uma vítima. Ela amava aquele homem, mesmo sabendo o que ele era. Eles tinham um relacionamento. Havia algo entre eles que foi enterrado. As palavras da mulher cortaram o silêncio, revelando feridas profundas. Ana sentiu a sensação de estar envergonhada, enquanto o olhar da plateia se tornava afiado, ávido por qualquer informação nova que pudesse fornecer um pouco de responsabilidade ou escândalo. A pressão era insuportável. Como você pode dizer isso? Como pode se amar alguém que causou tanta dor? A frustração escorregou de seus lábios. Mas a mulher não hesitou. Porque o amor não é preto e branco, Ana. As coisas nem sempre são o que parecem. Sua avó estava presa entre a força e a fraqueza. Você acha que seu avô não tinha suas próprias sombras? Ele estava na mesma rede, manipulando tudo, enquanto todos acreditavam que ele era um santo. A sala era um terremoto de reações. Ana sentiu a cabeça girar. Como assim? A revelação de que sua avó estava mais envolvida do que ela poderia imaginar virou seu mundo de cabeça para baixo. E seu pai, ao seu lado, parecia como se estivesse sendo consumido pela culpa e pela urgência de intervir. O que ele sabia? Saia do meu caminho! Ana gritou, se virando para o pai. Se você tem algo a dizer, diga agora! O desespero agora em seu tom. Os homens se aproximaram ainda mais, prontos para interromper o que parecia um turbilhão fora de controle. Clara não se deu por vencida. Ana, não deixe que eles a calem. A verdade é uma arma. Use-a! E foi naquele momento que, de repente, a luz do palco piscou. Um ruído ensurdecedor cortou o ambiente. Uma explosão! A sala inteira estava em chamas de repente, e um terror sombrio tomou conta. Ana olhou em volta, a fumaça preenchendo cada espaço, cada canto. Onde estava a segurança que ela esperava? O que estava acontecendo? Tudo parecia desmoronar. Enquanto o caos estourava, a última coisa que Ana viu foi seu pai ser puxado para o fundo da sala por um grupo diferente, e a mulher gritando em desespero ao seu lado. Ele tinha respostas, mas não parecia disposto a compartilhá-las. Ana ficou paralisada na frente do palco. O que tinha acontecido? A verdade teria que esperar. Mas agora, o que restava de tudo isso? E mais importante, quem ela realmente conhecia? A jornada dela estava prestes a ser transformar muito mais, e a escuridão era apenas o começo. Ana sentia seu coração pulsar forte, as palavras de Clara ecoando em sua mente. O que mais ela não sabia sobre sua avó? O ar estava pesado, a tensão era palpável. Ela olhou ao redor e viu rostos repletos de dúvida, curiosidade e medo. Então, de repente, o ambiente ficou sombrio, quase apagado. Uma explosão de luz a fez piscar, e as chamas começaram a surgir, como se o próprio chão estivesse pegando fogo. As pessoas se empurravam, gritando desesperadas. O pânico tomou conta do salão. Saia! Vamos sair agora! O grito de Clara ecoou, mas o caos era tanto que ninguém parecia ouvir. Ana estava tentando entender o que estava acontecendo. As chamas se espalhavam rapidamente e o calor era insuportável. Ela se virou para seu pai, mas ele estava lutando contra os homens. Sua expressão era uma mistura de preocupação e determinação. Pai, o que está acontecendo? Ana gritou, desesperada por uma explicação. Mas quando ela olhou mais de perto, notou algo que a fez congelar. Um brilho metálico na mão do pai.
Eram chaves. Mas não eram chaves comuns. Eram chaves enormes, antigas, que ela reconheceu. Eram as chaves da antiga propriedade da família, um lugar no qual sua avó sempre falava em tom sussurrado. Um lugar que nunca puderam visitar, porque supostamente estava vendido. Pai, onde você encontrou isso? A voz de Ana tremia. Ele não respondeu. Ao invés disso, correu em direção a uma porta nos fundos, arrastando relatores e espectadores pelo caminho. Ana, precisamos sair. Ele puxou o braço dela, mas ela hesitou. Uma parte dela queria seguir. Outra parte precisava entender. Antes que pudesse tomar uma decisão, ouviu um grito. Era Clara, agora cercada por 2 dos homens que ameaçavam neste momento. Ana, não deixe que eles a calem. Precisamos falar. O olhar desesperado de Clara perfurou seu coração. Mas antes que pudesse fazer algo, um dos homens agarrou Clara bruscamente, levando-a para trás. Ana sentiu que algo errado estava acontecendo. Por que eles estavam tão determinados a manter Clara quieta? Então tudo ficou ainda mais claro. O homem que segurava Clara fez um gesto para o outro, que se virou e se aproximou de Ana. O coração dela saltou à boca. Você não sabe, mas sua avó, ela estava envolvida em algo muito maior. O que quer que ela tenha feito foi para salvar você. A voz firme ressoou por cima dos gritos. Ana sentiu um frio na barriga. Como assim? Salvar ela? O cabelo da mulher loira desgrenhada, agora pegando fogo, chamou sua atenção. Era a mulher que havia gritado antes. O homem ao lado dela parecia hesitário ao continuar. Não confie neles. Ana, você é a chave. Você precisa entender a verdade. O homem hesitou enquanto as chamas cresciam. E só então, como um estalo do destino, a mulher loira deslizou um papel queimado de dentro da roupa. Leve isso! A verdade sempre encontra um caminho. Ana estendeu a mão, mas antes que pudesse pegá-lo, toda a sala tremeu. O pânico transbordou e a mulher foi empurrada por um dos homens, que bradou. Foi ela quem iniciou tudo. Se não fosse por ela, a verdade teria ficado oculta. Nessa fração de segundo, tudo fez sentido. O silêncio e a confusão a cercaram, como se a sala estivesse presa em um turbilhão de revelações. A mulher não só conhecia o segredo sobre sua avó, como parecia ter laços que cruzavam tudo que Ana acreditava saber. E se Clara, se seu pai, se todos eles a estavam manipulando de alguma forma? Neste momento, antes que Ana pudesse raciocinar, um quarto homem apareceu, usando um capuz que ocultava seu rosto. Sua presença fez o burburinho cessar, e todos pareciam olhar para ele em terror. Ele sussurrou algo que ninguém ouviu, mas a expressão nos rostos de todos sugeriu que a verdade precisava ser revelada. Que segredo se esconde por trás de tudo isso? Ana se perguntou, seu coração batendo mais rápido diante da realidade cada vez mais sombria. Então, tudo parecia desmoronar. As chamas avançaram e a sala estava agora em um frenesi. Ana percebeu que a verdade estava mais próxima e mais longe ao mesmo tempo. E assim, enquanto a fumaça se tornava densa e a confusão aumentava, ela fez uma promessa silenciosa. Nada poderia deter. Mas a pergunta pairava no ar. Quem realmente era sua avó? E que escolhas terríveis foram feitas por amor ou desespero? A fogueira de segredos só estava começando. E a jornada para descobrir o que realmente aconteceu apenas alçava voo.
Ana estava paralisada na frente do palco. As chamas começavam a avançar, engolindo tudo ao seu redor. O calor intensificava sua confusão. O que quer que estivesse prestes a ser revelado, agora parecia pequeno diante da urgência de escapar. O soco gutural que sentia no estômago não dava espaço para dúvidas. Eu preciso saber a verdade, pensou, embora a fumaça tornasse difícil até mesmo pensar. Então, entre gritos e empurrões, Clara foi arrastada para longe. O desespero queimava em Ana. Esperem, não levem ela! Mas a multidão estava em pânico. E quando ela tentou seguir, os homens a bloquearam. O foco estava em Clara, que lutava, sua expressão misturando frustração e angústia. Ana, você realmente não sabe! Ela gritou, mas os homens a calaram com um puxão violento. Ana não tinha escolha. O calor era opressivo, as chamas parecendo dançar ao seu redor. Vamos, meu pai! Ela olhou de novo para ele, mas ele ainda estava preso, lutando contra o que parecia ser uma instalação de segurança, contra tudo o que estava acontecendo. O medo em seu olhar deixava claro que ele havia se tornado o primeiro alvo de um ataque sombrio. Um rugido ecoou e um estalo ressoou no ar. Aquele homem de capuz havia retornado e agora estava mais próximo do palco. Ele olhou fixamente para Ana e, de repente, a sala parecia girar. Ele murmurou algo que ninguém mais ouviu. Mas Ana captou uma única palavra que a atingiu como um raio. Herança! Herança? O que ele queria dizer com isso? O caos ao seu redor tornou-se um borrão. Em meio a tudo, sentiu um peso no bolso de sua calça. Era o diário. Como não havia pensado nisso antes? Correu os dedos pela capa, seus batimentos cardíacos acelerando. Então, de repente, um clarão ofuscante atravessou a sala. O som de vidro quebrando ecoou, e Ana viu a mulher do cabelo desgrenhado, agora em pé, com um objeto contundente na mão. Era uma espécie de bastão. Ela parecia mais aterrorizada do que antes. Você não pode fazer isso! A verdade precisa ser revelada. E sem pensar, ela se virou, lançando-se contra os homens que cercavam Clara. O choque no ar foi palpável. Olhares se cruzaram. A tensão era insuportável. E no meio do tumulto, Ana percebeu que a mulher não estava apenas atirando seu ataque. Era como se ela estivesse disposta a sacrificar tudo para revelar a verdade. Uma explosão de cor e ação, uma balança acertada no destino de Ana. Mas em um movimento rápido, um dos homens a deteve, puxando-a para baixo. Você está louca! Ele gritou. Nesse momento, Ana sentiu uma ansiedade esmagadora tomar conta dela. A sala estava desmoronando, mas havia algo mais no ar, uma energia que pulsava. E foi quando a mulher, mesmo sendo segurada, conseguiu gritar: Ana, você nunca soube, mas você é a verdadeira herdeira dessa história. É mais do que você imagina. É tempo de você saber. O coração de Ana parou. Herdada? Como assim? As palavras dela ecoavam em sua mente como um eco distante. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. As chamas brilhavam ao fundo, sombras dançando em volta dela. E a mulher, agora com os olhos arregalados, parecia estar prestes a passar uma informação devastadora. Mas antes que pudesse falar, a sala foi novamente invadida por um barulho ensurdecedor. Um som estrondoso veio de fora, e a entrada principal estourou, revelando um grupo inesperado. Eram mulheres, todas vestidas de maneira semelhante, como se fossem parte de uma irmandade.
Elas estavam ali, determinadas, e com um olhar resoluto. Parem! É hora de a verdade ser revelada! Uma das mulheres, com um olhar firme, virou-se para Ana. É você! O que está escondido é seu! A revelação socou Ana como um soco no estômago. O que realmente estava acontecendo? Era como se um véu estivesse sendo levantado, revelando uma realidade que ela nunca sonhou que existia. Os rostos de todos na sala mudavam rapidamente, e enquanto a fumaça se espalhava, Ana percebeu que estava prestes a descobrir não só a verdade sobre sua avó, mas também sobre si mesma. Quem eram aquelas mulheres? O que elas sabiam? E qual era o verdadeiro legado que ela herdara? O tempo parecia parar enquanto a confusão tomava conta. A luta pela verdade estava apenas começando, e a próxima reviravolta poderia ser mais chocante do que qualquer um poderia imaginar. Ana estava paralisada na frente do palco. As mulheres com olhares determinados a cercavam, e a sala estava num frenesi. As chamas dançavam ao fundo. O cheiro de fumaça misturado com gritos e desespero inundava o ar. Tudo parecia um pesadelo. A angustiante revelação da herança desconhecida pulsava na cabeça dela. O que isso significava? Qual seria o peso dessa verdade? Precisamos ir! Uma das mulheres gritou, puxando Ana pelo braço. Mas antes que ela pudesse reagir, o homem encapuzado começou a andar em direção a ela. Seu olhar era penetrante, e Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele entrou no foco da luz e a plateia ficou em silêncio. Você não pode ignorar o que está acontecendo, Ana, ele disse. A voz baixa, mas clara. A herança que você recebeu não é apenas sua. É uma responsabilidade. E se você não fizer a escolha certa, tudo que seus antepassados lutaram pode ser em vão. As palavras dele reverberaram e o frio na barriga de Ana se intensificou. Ela queria perguntas, mas o momento não dava espaço para isso. Outro grito chamou de volta à realidade. Clara estava sendo puxada para fora. Ana só queria ajudar, mas a confusão era tanta que ela mal conseguia pensar. O olhar desesperado de Clara a fazia querer se lançar em direção a ela. Mas as mulheres cercavam Ana, segurando-a com firmeza. Você precisa entender, Ana! A verdade não é o que você pensava. A sociedade secreta não é apenas uma irmandade. É um protecionismo por trás de tudo isso. Murmúrios começaram a crescer. Algumas mulheres trocavam olhares nervosos. O homem encapuzado permaneceu ali, como uma sombra, observando enquanto o pânico se espalhava. A sua vida, tudo o que você acredita saber, tudo isso vem de um legado que se entrelaça com segredos obscuros. E não está apenas ligado à sua avó. Seu próprio pai está envolvido, muito mais do que você imagina. Essas palavras foram como um tapa na cara. Ana olhou para seu pai, que parecia cada vez mais distante, lutando contra os homens que tentavam contê-lo. O que você está dizendo? O que você sabe sobre meu pai? A voz dela tremia. O seu mundo desmoronava em cada frase. Ele esconde mais do que você pode suportar. O homem disse sem hesitar. Ele fez escolhas. Sacrificou outros para proteger você. E isso está custando muito caro. A sala silenciou e Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. Um raio de luz iluminou o diário que ela estava segurando. Naquele instante, suas mãos tremeram. E se tudo que ela conhecia fosse uma mentira?
E se seu pai fosse parte do problema, o desespero crescia como uma bola de neve. Antes que ela pudesse processar tudo, um grito ensurdecedor cortou o ar. O som de algo quebrando. E então, uma explosão. A porta principal estourou, fazendo todos se afastarem. No meio da confusão, uma figura familiar surgiu. Era sua mãe, com o rosto pálido e os olhos arregalados. "Ana, não!" ela gritou, tentando atravessar a multidão. Mas seu pai a segurava. Gritava algo que ninguém ouvia. "Não há tempo!" ele berrou. "Eles estão vindo! Precisamos sair agora!" O pânico na voz dele a fez hesitar mais uma vez. Era essa a verdade? A verdade que ele ocultava? No meio do tumulto, Ana notou que a mulher de cabelo desgrenhado estava com um objeto na mão. Era o papel queimado. "Ana, você precisa saber." Ela estava a poucos passos da verdade e a situação estava prestes a desmoronar. "Não confie em ninguém, exceto em quem você conhece." Ana sentiu um aperto no peito, consciente de que tudo estava prestes a mudar. O plano estava se formando em sua mente, mas não havia espaço para hesitação. Isso se tornava pessoal. "Quem realmente sou eu?" pensou. A sala era um borrão de movimento e ruído, e no meio do caos, ela tomou a decisão. Ainda em choque, mas determinada, Ana gritou: "Parem! A verdade precisa ser revelada agora!" E enquanto a sala girava ao seu redor, algo que ela nunca poderia imaginar estava prestes a desmoronar. E quem estava realmente por trás do que acontecia? A jornada de descobertas estava apenas começando. E a verdade poderia revelar consequências terríveis que mudariam para sempre sua vida e daqueles que amava. Ana estava paralisada na frente do palco. As mulheres com olhares determinados a cercavam e a sala estava num frenesi. As chamas dançavam ao fundo. O cheiro de fumaça misturado com gritos e desespero inundava o ar. Tudo parecia um pesadelo. A angustiante revelação da herança desconhecida pulsava na cabeça dela. O que isso significava? Qual seria o peso dessa verdade? "Precisamos ir!" uma das mulheres gritou, puxando Ana pelo braço. Antes que ela pudesse reagir, o homem encapuzado começou a andar em direção a ela. Seu olhar era penetrante e Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele entrou no foco da luz e a plateia ficou em silêncio. "Você não pode ignorar o que está acontecendo, Ana," ele disse, a voz baixa, mas clara. "A herança que você recebeu não é apenas sua, é uma responsabilidade. E se você não fizer a escolha certa, tudo o que seus antepassados lutaram pode ser em vão." As palavras dele reverberaram, e o frio na barriga de Ana se intensificou. Ela queria perguntas, mas o momento não dava espaço para isso. Outro grito a chamou de volta à realidade. Clara estava sendo puxada para fora. Ana só queria ajudar, mas a confusão era tanta que ela mal conseguia pensar. O olhar desesperado de Clara a fazia querer se lançar em direção a ela. Mas as mulheres cercavam Ana, segurando-a com firmeza. "Você precisa entender, Ana. A verdade não é o que você pensava. A sociedade secreta não é apenas uma irmandade. É um protecionismo por trás de tudo isso." Murmúrios começaram a crescer. Algumas mulheres trocavam olhares nervosos. O homem encapuzado permaneceu ali como uma sombra, observando enquanto o pânico se espalhava. "A sua vida, tudo o que você acredita saber, tudo isso vem de um legado que se entrelaça com segredos obscuros. E não está apenas ligado à sua avó. Seu próprio pai está envolvido, muito mais do que você imagina.
Essas palavras foram como um tapa na cara. Ana olhou para seu pai, que parecia cada vez mais distante, lutando contra os homens que tentavam contê-lo. O que você está dizendo? O que você sabe sobre meu pai? A voz dela tremia. O seu mundo desmoronava em cada frase. Ele esconde mais do que você pode suportar. O homem disse sem hesitar. Ele fez escolhas. Sacrificou outros para proteger você e isso está custando muito caro. A sala silenciou e Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. Um raio de luz iluminou o diário que ela estava segurando. Naquele instante, suas mãos tremeram. E se tudo que ela conhecia fosse uma mentira? E se seu pai fosse parte do problema? O desespero crescia como uma bola de neve. Antes que ela pudesse processar tudo, um grito ensurdecedor cortou o ar. O som de algo quebrando. E então, uma explosão! A porta principal estourou, fazendo todos se afastarem. No meio da confusão, uma figura familiar surgiu. Era sua mãe, com o rosto pálido e os olhos arregalados. "Ana, não!" ela gritou, tentando atravessar a multidão, mas seu pai a segurava. Gritava algo que ninguém ouvia. "Não há tempo!" ele berrou. "Eles estão vindo! Precisamos sair agora!" O pânico na voz dele a fez hesitar mais uma vez. Era essa a verdade? A verdade que ele ocultava? No meio do tumulto, Ana notou que a mulher de cabelo desgrenhado estava com um objeto na mão. Era o papel queimado. "Ana, você precisa saber!" Ela estava a poucos passos da verdade, e a situação estava prestes a desmoronar. Não confie em ninguém, exceto em quem você conhece. Ana sentiu um aperto no peito, consciente de que tudo estava prestes a mudar. O plano estava se formando em sua mente, mas não havia espaço para hesitação. Isso se tornava pessoal. "Quem realmente sou eu?" pensou. A sala era um borrão de movimento e ruído, e no meio do caos, ela tomou a decisão. Ainda em choque, mas determinada, Ana gritou: "Parem! A verdade precisa ser revelada agora!" E enquanto a sala girava ao seu redor, algo chocante aconteceu. A mulher loira, que estava lutando antes, se desequilibrou. E em um movimento abrupto, a explosão de um grande vidro se quebrou e uma figura emergiu do fumo. Era o ex-chefe de sua avó. Ele estava preso nas chamas, mas o que mais a atingiu foi o que ele gritou: "Precisamos acabar com isso! Eles não podem saber tudo!" Todos se viraram para ele, a confusão atingindo seu pico. A mulher de cabelo desgrenhado então gritou: "Ele foi o responsável! O verdadeiro criminoso!" Ana paralisou. O homem que todos admiravam, aquele que tinha sido um pilar da cidade, agora estava exposto. Seu pai olhou com horror e gritou: "Você não entende! Era para ser tudo diferente!" A mistura de gritos e o eco de suas palavras a deixaram em estado de choque. O que isso significava sobre ele? E a conexão que seus pais tiveram com ele? O que eles esconderam? Enquanto a fumaça se dissipava, a sala estava em tumulto e todos tinham os olhos no homem encapuzado e no ex-chefe. A revelação do papel de cada um no passado ameaçava explodir tudo e todos. Ana sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Uma sombra de dúvida pairava entre eles. O que mais estava oculto? A sala começou a desmoronar em cânticos e Ana percebeu que a verdade no centro disso tudo era muito mais terrível do que qualquer um poderia imaginar. Quem realmente eram os homens e as mulheres que formavam o círculo em torno dela?
E mais importante, como sua própria família se encaixava nesse emaranhado de justificativas. A jornada para desvendar a verdade colocaria todos em risco. E o caos estava apenas começando. Ana sentiu seu coração disparar. O homem encapuzado, com aquele olhar penetrante, fez ecoar suas palavras na mente dela, como se a sala tivesse se tornado uma bolha ao seu redor. Ele estava ameaçando tudo o que ela conhecia, mas antes que pudesse processar, uma explosão de gritos ressoou. O ex-chefe de sua avó, agora encurralado nas chamas, estava revelando sua verdadeira essência. Precisamos acabar com isso. Eles não podem saber tudo. A sala congelou. Ana sentiu a necessidade de correr até ele, mas um mau pressentimento a impedia. O ex-chefe, por trás de toda aquela fachada admirável, agora era um prisioneiro das chamas, e seu olhar pedia ajuda ou talvez compaixão. Um medo lhe apertava o peito, mas a verdade ainda estava distante. A mulher de cabelo desgrenhado gritou. Ele foi o responsável, o verdadeiro criminoso. Os murmúrios na sala aumentavam e os olhares se cruzavam. O homem encapuzado e um movimento sutil desviou a atenção de todos. Ele começou a andar em direção à frente e naquele instante, Ana percebeu algo de estranho em sua forma de se mover. Um sorriso cru e arrogante. A sua avó nunca foi uma vítima, Ana. Nunca. O que você viu? A verdade está bem diante de você, mas você não percebe. Ana deu um passo atrás, a mente girando. O que você quer dizer? O que há de verdade nisso tudo? Sua voz tremia. O homem parecia estar se deliciando com a confusão que semeava. A cada palavra, as conexões em sua cabeça pareciam ligar-se de forma inesperada. De repente, um grito mais alto cortou o ar. O homem encapuzado se virou, e a mulher de cabelo desgrenhado estreitou os olhos. Ana, não escute ele! Descubra a verdade! Mas antes que pudesse terminar a frase, uma sombra apareceu nas portas e outro homem recebia a luz. Ele estava vestido de preto, com um ar misterioso. Quando as chamas se aproximaram, aquele novo personagem fez um gesto, revelando um pequeno dispositivo. Em segundos, uma onda de luz verde brilhou pela sala, ofuscando muitos, mas não Ana. Algo parecia se conectar para ela. O que ele pode fazer? Pensou. O homem encapuzado caiu de joelhos e um feixe de luz o atingiu. Isso não é o que você pensa. Ele parecia encolher-se, as palavras ensaiadas caindo de sua boca. O ambiente estava eletricamente tenso e Ana sentiu uma energia pela primeira vez. O homem com o dispositivo se aproximou de Ana, disse: "Você é a chave para tudo isso, Ana. A herança da verdade." O chão parecia tremer e Ana lutou para manter a calma. Herança? O que isso quer dizer? O que você sabe sobre mim? Estava enraivecida, cada vez mais. Mas a verdade era que as peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar, embora ainda houvesse muitas partes faltando. Precisamos agir agora, antes que tudo se perca. O homem de preto disse. Enquanto agia rapidamente para apagar as chamas que destruíam suas defesas. Mas no momento em que ele se movia, um terceiro personagem apareceu. Era ninguém mais, ninguém menos que o seu pai. Com um olhar desesperado, ele estava tentando se libertar daquelas garras invisíveis. A tensão cresceu no ar. Você não pode fazer isso! Eles não podem saber! E nesse momento, Ana sentiu seu coração parar.
O pai dela, que sempre foi o guardião dos seus segredos, agora estava preso entre as chamas e a verdade. As palavras dele reverberaram em suas veias, e a confusão explodiu como um vulcão em erupção. Você sabia, não é? Ana gritou, aproximando-se de seu pai. Você estava ciente de tudo isso. Mas ele apenas fechou os olhos, e aquele gesto fez com que a verdade começasse a despedaçar o que restava de sua confiança. E naquele instante, enquanto se desenrolava o drama, um grito ecoou pelo salão. A mulher com o cabelo desgrenhado se lançou para a frente, empurrando o homem encapuzado em um último ato de bravura. A conexão entre eles era palpável, mas com um movimento rápido ele a afastou, revelando a verdade devastadora. Eu sou seu irmão, Ana. Abalou as estruturas da realidade dela. A confusão tornou-se um labirinto de emoções, e antes que qualquer coisa pudesse ser digerida, o chão sob os pés de Ana ruiu e tudo mudou. O que estava escondido em sua vida estava prestes a ser exposto de uma vez por todas, e a realidade de quem ela realmente era desapareceu em um instante, deixando uma única pergunta ecoando em sua mente: o que mais me esconderam? Ana estava paralisada. O choque do que o homem encapuzado havia revelado a atingiu em cheio como uma onda. Eu sou seu irmão, ecoava na sua mente. Oh! Caos ao redor dela parecia distante, como uma tempestade longe da costa. O fogo crescia, mas a sensação de estar presa a um mistério começou a se dissolver em algo mais profundo. Ela encarava o homem. Aquelas palavras abriam portas que estavam fechadas há muito tempo. Você não pode ser sério, gritou Ana, com a voz embargada, sentindo o peso das chamas nas costas. Ele apenas olhou, sério, e continuou. Havia um motivo para tudo isso, Ana. E agora é a sua escolha. Lutar ou se afastar da verdade. O olhar dele tinha uma intensidade que balançava entre a dor e a determinação. As pessoas ao redor começaram a murmurar, a comoção crescendo. A mulher de cabelo desgrenhado gritou: não confie nele, Ana! Ele quer manipular você! Clara lutava em suas mãos, presa na confusão que a envolvia. Ana não sabia em quem confiar. Seus olhos se voltaram para seu pai. Ele permaneceu sentado, o rosto coberto de serenidade e desespero, como se estivesse em guerra com ele mesmo. Ana, é perigoso! Eles estão brincando com fogo, literalmente! Ele tentava a todo custo afastá-la do perigo. O desespero na voz dele fez seu coração apertar. A fraqueza com que ele falava transparecia um medo que ela nunca imaginou que ele tivesse. Mas aquela afirmação a fez querer saber mais, não menos. E você, pai, o que está escondendo? A voz dela saiu mais firme do que esperava. Ele hesitou, respirou fundo, mas não conseguiu responder. O momento parecia se arrastando. O grupo de mulheres ao redor começou a ficar agitado, a pressão do incêndio tocando em seus nervos. Precisamos sair, é muito arriscado, uma das mulheres afirmou, puxando Ana. Mas ela não queria ir. Não agora, que tudo estava prestes a ser revelado. Não, eu preciso saber, Ana gritou, e as palavras foram como um grito de guerra. A verdade era a única coisa que importava naquele momento. Um novo grito ecoou. A mulher que havia enfrentado o homem encapuzado se lançou em direção ao ex-chefe de sua avó. As chamas estavam próximas e o calor se intensificava.
Ele precisa ser exposto a qualquer custo. E naquele momento, algo dentro de Ana se acendeu. A coragem começou a fluir como uma correnteza. Ana se virou para o encapuzado. Se você realmente é meu irmão, se somos da mesma carne, então por que tudo isso? Por que a mentira? O que eles realmente fizeram? Suas palavras eram uma mistura de dor e raiva. A sala tornou-se um emaranhado de desespero, cada um lutando contra suas próprias batalhas. O homem encapuzado, agora com uma expressão de tristeza profunda, respondeu: porque há segredos que nunca deveriam ter sido revelados. A cidade sabe menos do que pensa, Ana, e seu legado está manchado de sangue. As chamas atrás dele cresceram em intensidade, enquanto a verdade estava pendurada no ar como a fumaça. O som da emergência se aproximava, sirenes cortando a atmosfera tensa. Ana olhou para seu pai e... algo mudou! Nós temos que fazer isso juntos! Seja o que for, somos uma família! O desespero Leite estava em seus olhos, mas agora havia algo mais. Esperança! O fogo se intensificou de repente. A mulher que lutava contra o encapuzado conseguiu passar e, de alguma forma, estava diante de Ana, segurando um pedaço do papel que havia queimado. Com uma voz firme, ela proferiu: a verdade tem um preço, mas a herança também é um caminho de luta. Você precisa decidir, Ana. Ana respirou fundo, o calor das chamas em seu rosto. Ela olhou uma última vez para seu pai e para o homem que afirmava ser seu irmão. No fundo de seu coração, sabia que a jornada apenas começava. A verdade estava perto, mas o que ela faria com isso? E enquanto o caos ensaiava seu grande final, Ana fechou os olhos e fez uma escolha. Agora você precisa se inscrever no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa trama. E inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Porque eu quero saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!